A paz do Senhor, irmãos. Eu tô mandando esse vídeo aqui curto só para justificar para vocês porque que eu não gravei a lição 5 e a lição 6. A lição 5 eu fiz uma viagem missionária, eu saí na quarta-feira e só voltei no domingo à noite. E um amigo meu gravou essa lição, porém ele pegou o arquivo para o computador dele, mas o arquivo corrompeu e ele não conseguiu publicar a aula, apesar de ter gravado. Já a lição de número 6, eu cheguei domingo à noite um pouco cansado e eu adiei um pouco para começar a estudar para gravar a lição 6. Acabou que eu cheguei hoje sem ter o conteúdo minimamente definido para fazer uma exposição razoável para vocês e é por isso que eu estou gravando esse videozinho rápido aqui. Em relação a essa aula, pelo que eu pude ler, eu só tenho basicamente 3 dicas para dar para vocês. A primeira delas é fazer um discernimento claro acerca do que é o temor. Você não pode negar que o temor é medo. Temer é ter medo. Então você não pode negar que o temor ao Senhor não é medo do Senhor. O que você precisa deixar claro com a sua classe é que o medo ele pode ter 2 manifestações distintas. A primeira delas é um medo que decorre da aflição, da angústia, em virtude de um receio de um mal futuro. E aí pode ser uma dor, um castigo, pode ser um perigo. Exemplo, a pessoa que tem medo de ser assaltado, um ladrão que tem medo do juiz ou tem medo da polícia, uma pessoa que tem medo de ser espancado ao ir no jogo de futebol contra a torcida adversária, no meio da torcida adversária. Então existe um medo que ele é único e exclusivamente medo. E existe um segundo tipo de medo que é um medo respeitoso. É um medo que, juntamente com esse sentimento, há também uma submissão à autoridade. Há também um reconhecimento da importância de ser liderado por aquela pessoa, há também um amor por aquela pessoa. A gente pode citar o exemplo da relação de um filho em relação ao seu pai. O filho, ele não pratica coisas erradas, em primeiro lugar, porque ele tem medo de ser corrigido pelo seu pai. Mas também ele não pratica coisas erradas porque ele reconhece a autoridade do seu pai. Ele sabe que seu pai pode brigar com ele. Não só brigar, pode colocar de castigo. Não só colocar de castigo, mas pode também bater nele. Então é um medo misturado com respeito. E esse tipo de medo, ele não exclui o amor. Pelo contrário, ele é reforçado pelo amor. Quando nós falamos que nós amamos a Deus, o nosso amor nos induz, nos motiva a fazer o que agrada a Deus. Quando nós temos temor de Deus, quando nós tememos a Deus, nós procuramos não fazer aquilo que desagrada a Deus. Não porque nós temos pavor de Deus, não porque a nossa relação com Deus é uma relação de um ser que está a todo momento querendo nos punir. Não, a nossa relação com Deus é a relação de um filho com seu pai. E um pai que quer o melhor para o seu filho, ele corrige o filho a quem ele ama. Então nós estamos sujeitos à disciplina de Deus, nós estamos sujeitos à correção de Deus, nós estamos sujeitos aos castigos de Deus, não por falta de amor, e sim por amor, porque o amor corrige, quem não ama não corrige. Então essa primeira distinção entre um medo gratuito, um medo que é só medo, e um medo reverencial, um medo que inclui respeito, ele precisa ser feito. Por que esse discernimento precisa ser feito? Porque o medo gratuito de Deus é um medo equivocado. E aí o autor da revista ele dá vários exemplos. O primeiro desses exemplos é o exemplo de Adão. Quando Adão pecou, ele temeu ao Senhor e por isso ele se escondeu, ele fugiu de Deus. Quando na verdade o verdadeiro temor do Senhor deveria levá-lo para se humilhar por causa do seu pecado. Mas como ele teve um medo equivocado, um medo que é desse primeiro nível que eu descrevi aqui, ele se escondeu, ele fugiu da face do Senhor. Um segundo exemplo que nós podemos citar é o exemplo das comunidades que foram levadas para Samaria pela ocasião da deportação. Como vocês sabem, o rei da Assíria, ele tomou Samaria no ano de 722 a.C. e após deportar os moradores de Samaria, ele levou 5 nações para ocupar aquele território. E até por isso que posteriormente os judeus eles tinham uma grande divisão com os samaritanos, porque os judeus não reconheciam os samaritanos como povo de Deus. Então, fugindo dessa questão, é importante a gente lembrar que os samaritanos, eles, num determinado momento, é importante a gente enfatizar que aqueles homens, quando eles chegaram na terra de Samaria, eles trouxeram consigo uma perspectiva religiosa muito comum naquele tempo, que era a ideia de que existe uma divindade para cada terra.
Existe uma divindade para cada local. Então os filisteus tinham seus deuses, os cananeus tinham seus deuses, os babilônicos tinham seus deuses. E a ideia é a seguinte: quando eu chego no território de alguém, eu tenho que prestar reverência para esse Deus poder me favorecer. Então essas 5 nações, quando chegaram em Samaria, elas ofereceram sacrifícios ao Senhor. E isso aparentemente é um temor a Deus. Quando, na verdade, se a gente olhar para as Escrituras, isso não é de fato um temor ao Senhor. Porque o verdadeiro temor a Deus, ele gera a obediência. Ele traz as pessoas para debaixo da autoridade de Deus, para que elas possam viver de acordo com as suas ordens. E não tão somente oferecer uma adoração. Nós vemos, por exemplo, no caso de Saul e Samuel, em que Deus falou muito claramente através de Samuel que ele prefere obediência do que sacrifício. O verdadeiro temor que Deus quer não é o sacrifício. O verdadeiro temor que Deus quer é a obediência. Isso é prioridade para Deus. O verdadeiro temor, ele se traduz em obediência. É por isso que nós vamos ver no livro de Provérbios, no livro de Salmos, capítulo 110, todos esses versículos estão na revista, tá? Você que vai preparar a sua aula, com certeza você vai analisar esses versículos e vai encontrar a minha fala dentro desses versículos. Diz muito claramente que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você olhar para o Antigo Testamento, para o livro de Provérbios, principalmente para os livros poéticos, você vai ver que a sabedoria naquele tempo não tem relação nenhuma com capacidade de exposição de conhecimento. Então, por exemplo, uma pessoa observa um pregador que tem uma habilidade muito grande de expor e de transmitir conhecimento. A ideia que se tem é que essa pessoa é uma pessoa muito sábia. No período bíblico não era visto dessa forma. A pessoa sábia não era a pessoa que tinha muito conhecimento ou que tinha facilidade na transmissão do conhecimento. A pessoa sábia era a pessoa que vivia de maneira correta. Era a pessoa que vivia de acordo com os preceitos estabelecidos por Deus. Essa era a pessoa sábia. A visão, por exemplo, da mulher sábia que edifica o seu lar, a mulher sábia não é uma mulher que tem muito conhecimento. Não é uma mulher que fez seminário, não é uma mulher que tem doutorado, não é uma mulher que é uma grande pregadora, nada disso. A mulher sábia é uma mulher, se você olhar na descrição, uma mulher que tem uma vida conforme a palavra, conforme as instruções de Deus. Então o homem sábio também não é um homem que sabe muito. Um homem sábio é um homem que vive de acordo com as instruções recebidas por Deus. Então, feita essa distinção entre sabedoria da época bíblica e a sabedoria de hoje, nós podemos perceber que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque quem teme a Deus, quem faz questão de cumprir, de viver a vontade de Deus, ele concomitantemente ou consequentemente ele se torna um homem sábio, porque ele vive de acordo com aquilo que Deus manda, ele vive de acordo com aquilo que Deus orienta, ele pratica aquilo que Deus o instrui a fazer e a viver. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque o temor do Senhor é o ponto de partida de uma vida vivida de maneira correta. Porque o temor do Senhor é o ponto de partida de uma vida vivida de maneira sábia. Então, meus irmãos, essa questão do temor do Senhor ser o princípio da sabedoria está linkado com essa ideia de sabedoria como uma sabedoria prática de vida, que te induz a se comportar de maneira correta, e não apenas de ter muito conhecimento ou de ter grande habilidade de exposição. Então, o temor do Senhor, ele faz com que os homens obedeçam a Deus. Você vê, por exemplo, lá no livro de Levítico, foi citado pela revista, no livro de Deuteronômio, vários versículos dizendo o seguinte: olha só, não amaldiçoe o surdo, tenha temor do Senhor. Ou seja, tenha medo do juízo que Deus pode trazer para a sua vida. Então, você vê em vários mandamentos essa mesma frase: tenha temor do Senhor. Você vai ver também no livro de Deuteronômio escrito para que os homens eles lessem a lei do Senhor. O rei, no momento que ele fosse constituído, ele deveria fazer uma cópia da lei e deixar do seu lado, para que ele pudesse ler a lei do Senhor e o temor do Senhor ser gerado no seu coração. E por que a leitura da lei, por que a leitura dos mandamentos gerava temor? Porque a pessoa sabia exatamente o que agradava e o que desagradava a Deus. Então quem teme a Deus, quem conhece o castigo de Deus, quem conhece o juízo de Deus, quem conhece o que Deus pode fazer contra você para te conduzir para o caminho certo, este tal, ele vive conforme as instruções de Deus. É como uma criança que teme o seu pai. Ou seja, ela tanto tem um certo medo do castigo, da repreensão e, eventualmente, de uma surra,
como também ela ama o seu pai, como também ela respeita o seu pai, como também ela reconhece a autoridade do seu pai. Então esse temor bíblico ele tá revestido de todos esses sentimentos juntos. Ele está revestido de tudo isso. O terceiro ponto que eu queria destacar com vocês é que essa compreensão correta do temor ela é fundamental na nossa vida, porque quando nós lemos lá o livro de Romanos capítulo 8, versículo 15, e quando nós lemos lá em 1 João capítulo 4, versículo 17 e 18, nós observamos a Bíblia falando contra o medo de Deus. Em Romanos 8,15, Paulo fala que nós somos filhos. E como filhos, nós recebemos o espírito de filhos. E esse espírito não é espírito de temor. Esse espírito ele faz com que nós não andemos em temor. Esse temor que Paulo está se referindo é o medo da morte. Esse temor que Paulo está se referindo é o medo da condenação. Uma vez que nós somos filhos, nós não precisamos ter esse tipo de medo, que é o medo de ser julgado e condenado por Deus, porque nós já fomos constituídos filhos. Então esse medo específico da condenação não pode habitar no nosso coração. Já em 1 João capítulo 4, versículo 17 e 18, nós vemos também João descrevendo que, no final do 16, dizendo que Deus é amor. Aquele que permanece no amor, este permanece em Deus e Deus permanece nele. E nisto o amor é aperfeiçoado em nós. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, em que nós não temos medo da condenação. Uma vez que eu permaneço no amor, Deus permanece em mim e eu permaneço nele. Isso gera um aperfeiçoamento do meu próprio amor. Então eu traduzindo aqui com uma linguagem bem simples, quando eu insisto em amar, quando eu me esforço em amar, a Bíblia diz que eu estou permanecendo em amor. E quando eu faço isso, o que acontece? Eu permaneço em Deus e Deus permanece em mim. Esse efeito de eu permanecer em Deus e Deus permanecer em mim aperfeiçoa o meu amor. Então esse esforço inicial que eu fiz para amar, logo que eu já o fiz, no seguinte momento, no momento posterior, eu já não vou me esforçar tanto, porque o amor que estava dentro de mim foi aperfeiçoado, ele cresceu. E o crescimento desse amor dentro de mim, o aperfeiçoamento desse amor dentro de mim, em relação a Deus, em relação ao próximo, em relação à vida, esse aperfeiçoamento do amor, ele faz com que eu não tenha medo da condenação. Quando eu cresço em amor, eu perco medo do juízo de Deus, eu perco medo da condenação de Deus. E aí vem o versículo 18, dizendo que o amor perfeito, ele lança fora o medo. Essa palavra perfeito, eu quero retroceder com vocês à lição 5, que eu falei acerca de Efésios capítulo 4, versículo 12 em diante, em que fala acerca de homem perfeito, ou varão perfeito. Essa expressão perfeito do grego, ela é teleios, e ela significa maduro. Então o amor maduro, ele lança fora o medo. Um amor desenvolvido, um amor pleno de um homem em relação a Deus, ele lança fora o medo. Por quê? É a mesma relação entre uma criança e o seu pai. Quanto mais a criança cresce, quanto mais a criança se torna madura, menos ela tem medo do seu pai e mais ela cumpre a vontade do seu pai por respeito e amor. Então ela vai perdendo o medo do castigo e vai passando a adotar os conselhos do seu pai por mero respeito, por mera valorização da sua liderança. Então o amor perfeito, o amor maduro, o amor pleno, ele tira fora todo o medo. Só que nem todo mundo tem esse amor pleno. É necessário a gente entender que cada um vive uma fase em relação à sua vida espiritual com relação a Deus. Alguns são meninos na fé e esses precisam ter medo cada vez mais. E esses Deus trata trazendo cada vez mais castigo, cada vez mais correção. Quanto mais infantil é alguém, mais dificuldade ela tem de aprender através do ensino. E por causa disso, Deus precisa utilizar mais da tribulação e mais das aflições da vida para ensiná-la. Tá? É a mesma coisa uma criança. Minha filha tem 1 ano e meio, tem coisa que eu explico para ela e não adianta. Mas aí eu boto ela no banquinho do castigo, fica 1 minutinho só, é bem pouquinho tempo. E aí eu falo, pede desculpa pro papai. Ela vem me dar um abraço. Pede desculpa e tá liberada do castigo. Então eu explicando, ela não entende nem ouve. Mas depois que eu boto ela 1 minutinho lá no sofá de castigo, ela entende rapidamente. Então, quanto mais imatura uma pessoa, mais Deus precisa utilizar do artifício
da disciplina e do castigo para conduzi-la à obediência. Isso é amor. Isso não é maldade, isso é amor. Em contrapartida, quanto mais madura essa pessoa em Cristo, quanto mais ela se parece com Jesus, quanto mais a natureza dela foi transformada para ser conforme a imagem de Cristo, este tal, no relacionamento dele com Deus, precisa cada vez menos da correção e da repreensão, precisa cada vez menos da disciplina, porque cada vez mais ele se relaciona com Deus e obedece a Deus e cumpre a vontade de Deus por amor. Então o temor do Senhor, ele é algo bom, ele tem que existir. Vamos lembrar aqui do episódio em que Ananias e Safira foram mortos por Deus, foram fulminados. Diz a palavra de Deus que um grande temor se apoderou do coração da igreja, se apoderou do coração dos discípulos. Nós vemos também em Apocalipse, quando Deus fala, salvo engano, para a igreja de Tiatira, que tinha uma mulher lá que ela estava se prostituindo com as outras pessoas. Deus diz o seguinte para ela, olha só, eu vou colocar você no leito para despertar temor no coração da igreja. Eu estou parafraseando, tá, irmãos? Então, Deus, ele queria exercer um juízo contra aquela mulher que estava praticando prostituição dentro da igreja, para que as pessoas daquela igreja percebessem que Deus não estava imune, que Deus não estava indiferente, que Deus não estava de olhos fechados para o que estava acontecendo. E isso que Deus faria com elas, caso ela não se convertesse, caso ela não se arrependesse, geraria temor no coração da igreja. Então o próprio Deus, ele busca estimular o temor no coração dos seus filhos, porque seus filhos vão andar de acordo com o seu caminho, de acordo com a sua vontade. Tá? Então o próprio Deus faz questão de gerar esse temor. Tanto é que em Horebe, a manifestação de Deus foi em fumaça, foi em chama de fogo no monte, justamente para mostrar para o povo de Israel a ira que ele tinha contra o pecado. Então Deus revela a lei, também dando uma prévia da manifestação da sua ira. Logo, o temor não deve ser excluído da vida do cristão. Agora, nós temos que ter a consciência de que o medo de ir para o inferno não deve existir no coração do homem de Deus e da mulher de Deus. Quem é filho, nasceu de novo. E aqui vale um alerta que eu não disse na lição passada, que eu acho que eu deveria ter dito, que é a distinção entre um filho desobediente e a distinção entre um inimigo de Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Um filho desobediente, Deus corrige. Um filho desobediente, Deus disciplina, para que em amor este filho ele se torne cada vez mais obediente, cada vez mais semelhante a Cristo. Já o rebelde, Deus pune. Deus, ele é amor, mas também ele é fogo consumidor. Então todos aqueles que desprezam a sua graça, ele pune. E tem muito filho de Deus imaginando que Deus vai tratá-los como rebeldes só porque são desobedientes. Não, se você desobedeceu a Deus, se você pecou, se você errou, não importa quantas vezes, se você ainda no seu coração nutre o desejo de voltar a obedecer a Deus, se você ainda nutre no seu coração o desejo de vencer essa fraqueza, você ainda é filho de Deus, apesar de estar em desobediência. Não se comporte como alguém que está em guerra contra Deus. Não se comporte como alguém que está em rebelião contra Deus. Desobediência é uma coisa, rebelião é outra. É claro, você tem que ter temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o que vai gerar um comportamento correto para você. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E sabedoria é viver de acordo com a instrução de Deus. Agora, você não tem que ter medo do juízo de Deus. Você não tem que ter medo da condenação de Deus. E é por isso que é importante os pais saberem educar os seus filhos. Tem muito pai que cria o filho assim, ó, Deus vai ficar triste com você, ó, Deus vai te castigar, ó, se você desobedecer papai e mamãe, Jesus vai ficar com raiva de você, Jesus vai fazer isso com você, Jesus vai fazer aquilo com você. E aí começa a pintar para o filho um Jesus que é mau, um Jesus que está com todo momento com um chicote atrás das crianças, um Jesus que parece o bicho papão. E aí vai incutindo no coração das pessoas, no decorrer da formação e da criação, um medo de Deus, como se Deus ele não fosse amor. E Deus é amor. Deus é amor. E quando a gente permanece no amor, a gente permanece nele e ele permanece em nós. Então a gente tem que lançar fora esse medo. E quanto mais a gente cresce em amor, quanto mais a gente amadurece em amor, mais também esse medo vai sendo eliminado do nosso coração. Nós paramos
de obedecer a Deus por medo da disciplina, e não estou falando aqui do juízo, estou falando da disciplina, e passamos cada vez mais a obedecer por amor e a viver com Ele por causa do amor. Desculpa aqui a tremedeira, porque eu estou gravando na minha mão, estou gravando no celular, tá? Espero que o áudio tenha ficado bom, que eu coloquei o microfone diretamente no celular. Peço desculpas mais uma vez, e a partir de semana que vem, com certeza nós vamos estar gravando nossas aulas regularmente. Outra coisa, a câmera chega amanhã. A câmera chega amanhã, graças a Deus. Meu cunhado ele volta amanhã de viagem e ele vai trazer a câmera e eu vou gravar um vídeo para vocês mostrando a câmera, agradecendo aí todos os doadores. E vai ficar pro próximo vídeo isso aí. Que Deus abençoe vocês, dê uma aula abençoada em nome de Jesus. Amém.